Era uma vez uma menina inocente levando doces para sua vovozinha. Mas, se eu te dissesse que essa menina cometeu canibalismo, que ela devorou a própria avó e que o que aconteceu depois disso é ainda mais perturbador? Fique até o final, porque a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho vai destruir completamente sua infância. Você conhece a versão: menina boazinha, cesta de guloseimas, lobo malvado, lenhador, herói, final feliz. Mas isso é uma mentira. Uma mentira conveniente, criada para esconder séculos de horror psicológico, simbolismo sexual e uma verdade tão brutal que foi completamente apagada dos livros infantis. A história real começa no século XI, nas aldeias medievais da França e Itália. E não era contada para crianças, era uma advertência sussurrada entre mulheres, passada de mãe para filha nas sombras, longe dos ouvidos inocentes. Le Petit Chaperon Rouge, a versão original, é perturbadora de uma forma que você nem imagina. Imagine a cena. O lobo chega à casa da avó, mas ele não simplesmente a devora como nos contos que você conhece. Não, ele a mata brutalmente, corta sua carne em pedaços, drena seu sangue em uma garrafa e guarda tudo na despensa, como ingredientes para uma receita macabra. Quando o Chapeuzinho finalmente chega, o lobo, disfarçado nas roupas ensanguentadas da avó, sorri. Você deve estar com fome da viagem, querida. Venha, coma algo. E ele serve à menina um prato de carne e uma taça de vinho tinto. Mas não é vinho, é o sangue da avó. E aquela carne, bem, agora você entendeu. A menina come. Ela devora cada pedaço, sem saber que está cometendo o ato mais horrível imaginável: canibalismo. Ela está literalmente consumindo sua própria avó, enquanto o lobo observa, satisfeito com sua obra-prima de crueldade. Mas espera, a história fica pior, muito pior. Depois do jantar macabro, o lobo olha para a menina com aqueles olhos amarelos brilhando na penumbra. Você deve estar cansada, querida. Tire suas roupas e venha deitar comigo na cama. E na versão original, ela obedece, peça por peça. O vestido, o avental, as meias, o corpete. A cada peça removida, ela pergunta o que fazer. Jogue no fogo, ele responde. Você não vai mais precisar delas. Por quê? Porque essa não é uma história sobre lobos. Nunca foi. É uma história sobre predadores humanos, sobre homens que se disfarçam de figuras confiáveis, sobre o fim violento da inocência. O capuz vermelho simboliza a menstruação, a entrada na idade adulta. A floresta, a fronteira entre a infância e os perigos do mundo adulto. O lobo, a ameaça sexual que aguarda jovens mulheres. E aqui está a parte que vai te chocar. Não havia lenhador. Não havia resgate. A história simplesmente terminava. O lobo devora a menina. Fim. Era um conto de advertência brutal, honesto e aterrorizante sobre os perigos reais que aguardavam adolescentes, especialmente meninas. Mas o que aconteceu? Como chegamos da versão do canibalismo e terror psicológico para a versão fofa da Disney? Em 1697, Charles Perrault decide publicar a história. Ele remove o canibalismo, suaviza o simbolismo sexual, mas mantém o final sombrio. A menina ainda morre. Sua moral? Meninas bonitas nunca devem falar com estranhos ou servirão de jantar para um lobo. Ainda era perturbador, mas já estava começando a perder sua essência. Aí chegam os irmãos Grimm em 1812. Eles inventam o lenhador salvador. A avó magicamente sai viva da barriga do lobo. O mal é punido, a inocência é preservada, final feliz.
Por quê? Porque a Europa vitoriana estava reinventando a infância como um período de inocência pura que deveria ser protegido a todo custo. Mas veja a ironia. Ao tentar proteger as crianças, eles removeram exatamente o que tornava a história útil. O conto original preparava jovens para os horrores reais do mundo, ensinava que predadores se disfarçam, que o perigo vem de onde você menos espera, que homens em posições de confiança podem ser os mais perigosos. A versão moderna conforta, acalma, engana, nos diz que sempre haverá um herói para nos salvar, que o mal é óbvio e será punido, que podemos relaxar. A versão original preparava, alertava, protegia de verdade. Então, qual é a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho? É a história de como a sociedade devora a inocência feminina, de como pegamos um conto brutal e honesto sobre predação, violência e perda e o transformamos numa mentira açucarada que nos faz sentir melhor, mas nos deixa menos preparados. É a história de séculos de trauma feminino codificado em simbolismo, de gerações de mães tentando proteger suas filhas da única maneira que podiam, através de histórias que revelavam verdades que a sociedade se recusava a discutir abertamente. E talvez o mais assustador de tudo, quantas outras histórias foram sanitizadas, quantos outros avisos foram transformados em fábulas inofensivas, quantas verdades foram enterradas sob camadas de açúcar e finais felizes. Da próxima vez que você ver uma ilustração fofa de Chapeuzinho Vermelho sorrindo com sua cestinha, lembre-se do que está escondido sobre aquele capuz. Séculos de sangue, trauma, advertências ignoradas e verdades inconvenientes que decidimos esquecer. A história que seus pais te contaram era uma mentira confortante. A história que eu acabei de te contar, essa é a verdade que tentaram apagar. E agora você carrega esse conhecimento. Use-o com sabedoria. Se você quer descobrir que outras histórias da sua infância escondem segredos perturbadores, se inscreva no canal. Semana que vem vamos falar sobre A Pequena Sereia. E, spoiler, ela não casa com o príncipe. Na verdade, o final é tão brutal que vai fazer Chapeuzinho Vermelho parecer um conto de ninar. Até lá, cuidado com quem você confia, porque como a história original nos ensinou, os lobos raramente se parecem com lobos.